Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos de volta aqui com a nossa negona Phaser 250 Limited Edition, ano e modelo 2010. É o último ano dessa geração aqui, ó, do farolzinho redondo. Você que está acompanhando os vídeos do canal aí tá vendo, né? E para você que está chegando agora, né, te apresenta aí a bichona. Tá filé, viu? Muito boa mesmo essa moto. Você que está em dúvida, inclusive, de comprar ou não comprar essa moto, rapaz, esse motorzinho 250 cilindradas, ele é usado aqui na Phaser, ele é usado na Teneré, é usado na Lander, né? Até hoje a Yamaha usa esse motor aqui, certo? Muitos reclamam, né, do fato dele não ter a sexta marcha e que não sei o que e tal, mas ó, motorzinho muito competente que te entrega economia bem próxima aí de uma moto de 150 cilindradas. Tem casos aí em que você consegue fazer até 33 km com 1 litro de gasolina. E ela consegue também te entregar um desempenho melhor do que uma moto 150, 160. Né? Então, se você está procurando uma moto barata, uma moto leve e competente para pegar a estrada, é essa daqui. Mas se você também está buscando uma moto barata, competente e leve para andar no meio do trânsito, essa daqui também é uma boa pedida, tá? Hoje a gente vai falar sobre a fuga de corrente. No vídeo passado a gente até comentou um pouquinho a respeito, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Já deixei aqui o multímetro preparado. Daqui a pouco eu vou ligar ele para mostrar a vocês. Você que ainda não tem um cara desse aqui, sugiro que compre, tá? É uma ferramenta sensacional que vai te ajudar na manutenção básica da sua moto, do seu carro, alguma coisa de dentro da sua casa, eletrodoméstico e tudo mais. Você vai poder medir para ver se está chegando corrente em determinados lugares, para ver se a tensão que está saindo lá da tomada está chegando lá, se tem um fio quebrado, alguma coisa assim. É com esse cara aqui que você vai conseguir resolver esses tipos de problemas pequenos, né? Claro, se você não tem a manha, sugiro que você chame um profissional para mexer. Não que eu seja um profissional, né? Mas alguma coisinha a gente acaba sacando e entendendo, certo? Você vai gastar de 20 a 30 reais, talvez, não sei, talvez até menos ou talvez um pouquinho mais, mas ele vai te ajudar bastante, tá? Bom, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre a fuga de corrente, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Eu vou falar para você sobre as 3 coisas que vão aparecer aqui em todo e qualquer circuito elétrico e eletrônico. E como você vai utilizar o seu multímetro aí para detectar um possível problema. Por exemplo, se você tiver com a sua moto aí, você chega em casa à noite e aí de manhã ela não pega apertando o botão start lá. Então é indício de que provavelmente no circuito alguma coisa está roubando carga. O que é roubar carga? Esse componente aqui, que é a bateria, a função dela é a seguinte: quando a moto está ligada, acho que é do lado de cá mesmo, né? Tem o estator e ele vai girando ali, tem uma peça com um ímã dentro e tal, vai girando uma diferença de potencial, vai gerando energia. Por aqui, que eu não sei aonde, tem um retificador, porque a energia que é gerada ali ela é alternada e a bateria trabalha com corrente contínua, né? Então, esse retificador aqui, além dele regular a tensão, ele vai fazer com que a corrente que vem de lá, que é alternada, ela se transforme em contínua, certo? Então, essa energia que é gerada ali, ela é armazenada aqui. Só que, depois que você desliga a chave, se tiver alguma coisa roubando carga, a energia que é armazenada aqui, ela vai embora. E depois você não consegue mais fazer a moto pegar ali. É só se der um tranco nela. Obviamente isso aí vai desgastando a bateria. E é claro que você não quer, né? Imagina, você tá num lugar que não dá para empurrar a moto e nem é bom você ficar dando tranco, né? Tal. Então, nós vamos ver aqui se tem alguma coisa roubando carga ou não. No meu sistema aqui eu sei que não, e eu vou mostrar para vocês, tá? E tudo isso usando esse cara aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui uma escala de resistência, tá vendo? É esse símbolo aqui, que significa ohms.
E aí é o seguinte, um teste prático que você pode fazer. Você vai pegar as duas pontas de prova e vai encostar uma na outra. Quando você encosta uma ponta de prova na outra, às vezes dá um... Aqui, ó, voltei aqui. Quando você encosta uma ponta de prova na outra, tá vendo lá? A leitura que você tem que estar lá no visor, é bem próxima de zero, tá? Quando você abre o circuito, vamos dizer assim, certo? A resistência é infinita. Então, fechou o circuito aqui, encostando uma ponta de prova na outra, a resistência baixa bastante, tá? Então, o que é esse ohm aqui, ó, esse símbolozinho aqui? É a resistência que a corrente vai ter para passar de um ponto a outro, para circular no circuito, certo? Então essa é uma grandeza que você tem que entender, tá? Vamos falar de outra coisa. Tensão. A tensão ela é medida em volts. Aqui nós temos volt, tá vendo que tem uma linha reta e debaixo tem uma linha pontilhada, certo? Isso aqui tá dizendo o seguinte, tensão contínua, beleza? E aqui do outro lado nós temos tensão alternada. A tensão alternada é aquela tensão que a gente consegue medir na tomada da sua casa. Se você pegar, colocar nessa escala aqui, exemplo, ó, de 200, e for lá na tomada da sua casa e colocar uma ponta de prova em cada buraquinho lá, você vai achar lá 120 ou então 220, né? 110 ou 220. Dependendo da região do Brasil e do mundo aí. Então tem região que trabalha com 110 e tem região que trabalha com 220. Antigamente, inclusive, tinha muito problema, né? Porque os aparelhos eles eram produzidos só para uma determinada tensão e aí você chegava em outro lugar e ligava numa tomada 220, por exemplo, e o negócio estourava, né? E hoje a maioria dos eletrodomésticos, dos telefones, os carregadores e tal, eles são bivolt. O que quer dizer que ele é bivolt? Quer dizer que tanto faz você ligar numa tomada 110 ou numa tomada 220, que ele vai funcionar perfeitamente, certo? Então, a segunda coisa que a gente vai ver, tensão. A tensão, ela está relacionada à quantidade de energia que tem no circuito, tá? Então, quando você coloca as duas pontas de prova lá na sua tomada, você mede 120, por exemplo, 110 ou 220 volts. Quer dizer que tem uma quantidade de energia lá que está sendo medida em volts. Por exemplo, se a sua tomada for 110, tem 110 volts. E se for 220, 220, certo? E a outra situação que a gente vai ver aqui, corrente. Aqui nós temos corrente contínua, tá vendo? A corrente, ela está relacionada ao consumo de energia do circuito. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Nós vamos falar mais sobre a energia, sobre a corrente. Então vamos lá. Os três que a gente viu. A primeira é a resistência. A resistência é a resistência que existe no circuito para fazer a corrente circular. Tem alguma coisa que está fazendo com que a corrente circule com mais dificuldade? Isso é chamado de resistência. A segunda que a gente viu foi a tensão. A tensão está relacionada à energia que a gente tem no circuito, a quantidade de energia. E a corrente está relacionada ao consumo dessa energia. Beleza? Então vamos lá. O primeiro teste que eu vou fazer aqui, eu vou pegar as duas pontas de prova, vou colocar aqui, ó. Lembrando a vocês que eu disse, né? A bateria trabalha com uma tensão contínua, porque a tensão que é gerada lá, ela é alternada, mas aí tem um retificador aqui, que ele regula a energia que chega até aqui e ele retifica, fazendo com que ela se transforme em contínua, certo? Então eu vou pegar a ponta de prova vermelha e vou colocar aqui para a gente medir quanto de energia que tem nesse circuito aqui, ó. Coloquei aqui, tá certo? Vamos ver por que não tá medindo. Às vezes acontece por causa da ponta de prova.
Estamos de volta aqui, certo? Ó, esse multímetro é muito bom, mas às vezes ele... Agora sim, voltamos, né? Tô com um problema aqui de um pouco de mau contato aqui, ó. O terminal comum do meu multímetro. Mas aí eu dei uma melhorada nele aqui. Agora nós chegamos aqui, ó, tá vendo? Tensão contínua. Escala de 20 volts, certo? Contínua. Que é a energia que está acumulada aqui. E aí nós vamos ver quanto de energia que tem acumulado aqui. 12,44. Isso daqui é o suficiente para fazer a moto dar partida. E aí a partir daí o gerador começa a gerar e começa a jogar mais energia para cá, certo? Ok. A tensão, a quantidade de energia, a gente mede em paralelo com o circuito. Então eu simplesmente peguei as pontas de prova e coloquei lá. Agora, para medir a corrente que está circulando pelo circuito, eu tenho que colocar o multímetro em série com o circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenroscar aqui a ponta negativa, tá? Da bateria. E vou colocar a ponta de prova numa ponta. Aí a corrente vai passar por dentro do multímetro. E vou colocar a outra ponta de prova aqui, fechando o circuito. Certo? Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Ó, vou desenroscar, colocar uma ponta de prova aqui, nesse borne que eu vou tirar. E a outra ponta de prova eu vou colocar no polo negativo da bateria. Aí sim eu vou fechar o circuito. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Bom, agora o que eu fiz? Eu peguei, igualzinho eu falei para vocês, ó. Tirei o terminal negativo da bateria, certo? Coloquei a ponta de prova vermelha. E aí aqui no multímetro, se o seu for igual ao meu, aí você tem que tirar aqui, ó. Deixa eu focar aqui, tá vendo? Que era aqui, ó, tava em tensão e resistência, certo? E aí agora a gente tem que colocar aqui em corrente, no borne de cima. Ok? Aí, sem o flash tá melhor para ver, ó. Esse multímetro meu, ele tem 3 pontas aqui. Então tava na do meio que eu tava medindo a tensão. Agora eu vou passar para de cima que eu tô medindo a corrente. E aí aqui na bateria, eu tirei o polo negativo dela, coloquei a ponta de prova vermelha, tá vendo? No cabo que vem do negativo, que faz o negativo, né? E a ponta de prova preta eu coloquei lá no polo negativo da bateria. Então eu coloquei o meu multímetro em série com o circuito. Agora a gente vai ligar ali a chave, vou mostrar para você, ó. Vocês vão escutar o barulho da bomba de gasolina armando e consequentemente vai mudar o valor lá no multímetro. Vamos lá. Tá vendo? Ó. 2,76, 75. Então é o seguinte, a gente está conseguindo medir aqui, ó, 2,75 miliampere. Ah, mas de onde é que está vindo esse consumo de carga? Ali, ó. Tá vendo? Ó, os eletrônicos estão ligados ali. Certo? O painel digital, não sei se tem mais alguma coisa ligada nesse momento. Acredito que não. Vamos fazer o seguinte. Ah, sim, tem o farol que tá ligado lá, ó. Vou desligar o farol agora para ver o que acontece. Caiu para 0,17. Vou ligar o farol de novo. 2,74, 73. Então, isso que está sendo mostrado ali no leitor é a quantidade de carga que está sendo consumida no momento. Se eu deixar continuar com o farol ligado lá e com a moto desligada, como não tem nada sendo gerado ali, quer dizer que o farol vai comer a carga da bateria todinha, certo? Mas, quando eu desligo o farol e desligo a chave, quer dizer que não tem consumo nenhum aqui no circuito. Isso me prova que no meu circuito aqui, no circuito da minha moto, não tem nada roubando carga. Então eu posso deixar ela aqui 3, 4, 5 dias parada aqui e depois virar a chave e bater ali que ela vai pegar normalmente. Então muito cuidado com isso aí, tá? Se você chega à noite, a sua moto não tá pegando,
E aí, o que será que está acontecendo? Aí de manhã você dá um tranco nela e durante o dia você liga e desliga várias vezes e ela funciona. Pode ser alguma coisa que está roubando carga. Como é que você vai fazer esse teste? Ou você leva no mecânico, mas se você tiver o multímetro em casa, você faz esse teste, tá vendo? Desliga o polo negativo da bateria. Aqui, a ponta de prova vermelha passa lá para cima, certo? Coloca no cabo que é o negativo e a outra ponta de prova você coloca no polo negativo da bateria. Então você colocou o multímetro em série. A energia vem por aqui, vai no cabo vermelho, passa por dentro, sai no cabo preto, passa por aqui e retorna lá, certo? Então nesse momento não tem nada consumindo. Virei a chave, escuta aí o barulho da bomba. Ó, 1.60. Ó, a bomba desligou, voltou para 0.17. Agora eu vou ligar o farol. Liguei o farol. 2.77. Vou fazer o seguinte, vou ligar uma seta aqui. Ó, 3 ponto alguma coisa. Fica variando porque a seta fica piscando, né? Olha lá, ó. Ó, você tá vendo aí a luz piscando e lá no fundo, ó, variando lá. Se eu pisar no freio, aí vai acender uma luz. Então, isso tudo é carga que está sendo consumida aqui na minha bateria. Se eu não desligar essas coisas, ele vai comer a energia todinha aqui. Outra coisa também que o pessoal faz muito, e que aí acontece isso também. Instala um carregador de celular aqui na moto, certo? E esse carregador de celular tá ligado aqui no polo positivo e negativo da bateria. Aí o cara vai, desliga a moto e continua com o celular carregando. Então, o celular tá carregando, ele tá pegando carga de algum lugar. Ele tá usando o carregador e de onde é que ele tá tirando essa carga? Daqui. Então acontece, às vezes o cara, né, desliga a moto na própria garagem, por exemplo, o telefone dele tá lá, agarrado lá e não acabou de carregar. E ele deixa o telefone acabar de carregar. Mas aí, de onde é que o telefone tirou a energia? Daqui. Pode ser que no outro dia a moto não pegue por causa disso. Certo? Gente, qualquer dúvida aí, perguntem para nós, sugestão de vídeo. Espero que eu tenha ajudado você. Se você tiver com problema desse tipo aí, faça esse teste, é bem simples, né? Para que você não fique a pé na hora errada aí. Valeu? Grande abraço. Tchau. Não mostrei para vocês, ó. Mas tá de pneu zero na frente e atrás. Um abraço, tchau.